Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, quarta-feira. E nós estamos aqui, né, para continuar a nossa leitura, para meditar naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e recebermos mais, né, da parte dele, com certeza. Nós vamos continuar essa semana toda em Deuteronômio até quase o meio da semana que vem, né? Então hoje nós vamos ler Deuteronômio 8, 9 e 10. Vamos lá? Deuteronômio 8, versículo 1 diz assim: Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com o juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, terra de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, pois aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Capítulo 8, Moisés está trazendo uma alerta, né, ao povo de Israel sobre a obediência e também sobre a questão deles nunca se esquecerem do Senhor. Em qualquer situação, mesmo em bonança, mesmo estando numa terra boa, muito fértil, cheia de bênçãos, com uma casa boa, que eles nunca se esquecessem de onde eles tinham saído, de quem os havia salvado, quem os havia liberto, né? Essa é uma palavra sempre viva dentro do nosso coração, que nós nunca nos esqueçamos de que a glória, de que tudo vem do Senhor para as nossas vidas. Nada tem mérito nosso, não é o nosso braço quem produz nada. O Senhor diz aqui: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Então, a gente nunca pode dizer isso, né? A gente se gabar da nossa própria capacidade, porque foi o Senhor quem nos deu. Capítulo 9. Ouça, ó Israel,
Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas. E as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela época também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar o pó. Joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão:
como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. Moisés reconta, né, esse triste episódio em que Israel realmente foi infiel já ao Senhor nos primeiros momentos dessa caminhada ali pelo deserto, né? Ele está contando para essa nova geração como foi esse acontecimento terrível do bezerro de ouro ali no Monte Horebe, né? Enquanto Moisés recebia as tábuas. E então ele conta essa história dizendo o quanto a ira de Deus se acendeu sobre o povo e eles praticamente iam ser destruídos pelo Senhor se Moisés não intercede. Moisés tem essa vertente, né, da intercessão. Ele é o próprio Cristo, a tipologia do próprio Cristo, intercedendo pelos nossos pecados diante de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Né? Em todo momento em que nós pecamos, o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai, dizendo: Pai, eles não conseguem porque é difícil mesmo resistir ao pecado, né? Não é fácil, mas o Senhor intercede por nós e então o Pai perdoa quando nós então nos arrependemos e não vem com a sua ira para nos destruir. Haverá um tempo em que isso vai infelizmente acabar. O dia que Jesus for voltar, a ira de Deus realmente vai estar sendo derramada sobre toda a impiedade, sobre todo o injusto, sobre todos aqueles que realmente decidiram, né, se afastar, rejeitar a Deus e não obedecer. Capítulo 10, gente. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Cudegodá e de lá para Jotibatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito.
Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Capítulo 10, ele também faz um breve relato, né, sobre outros acontecimentos, que é a descida do monte, já com as outras tábuas, né, com novamente as tábuas entregues pelo Senhor a Moisés, ele coloca na arca, e ele então pede para que Moisés continue andando com o povo em direção da terra prometida, até chegar nesse ponto em que eles estão. Moisés realmente exorta esse povo em amor a dizer: não deixem, né, de amar ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, não sejam obstinados como seus pais foram, né? Não deixem de temer a Deus de todo o coração. Então há um alerta em cada versículo do livro de Deuteronômio. Moisés está trazendo essa exortação em amor ao povo de Israel, a essa nova geração que está diante dele e que está prestes realmente a tomar posse da terra prometida, se eles não se desviarem, né? Assim como seus pais fizeram. Amanhã, gente, a gente continua então daqui, a partir do capítulo 11. Amanhã a gente lê 11, 12, 13 e assim nós vamos seguir durante toda essa semana. Até a outra semana a gente está dentro do livro de Deuteronômio. Eu amo esse resumo que Moisés vai fazendo, né? Contar a história novamente para os filhos dos seus irmãos que morreram no deserto. Moisés está diante de uma geração muito jovem, que muitos nem viveram a saída do Egito, né? Outros até viveram e ainda são bem jovens. E os únicos que, como ele, viram desde o início o Senhor operando foi Josué e Caleb, que estão ainda com Moisés vivos e vão herdar, né? Entrar na terra. Moisés nem entrar na terra não vai, mas está aqui pronunciando, falando dessa palavra viva, que é a palavra do Senhor para esse povo. Amém, queridos? Deus abençoe. Aproveite aí, né, a quarta-feira para meditar, para estar um tempinho a mais com o Senhor, para orar, né, para dedicar um tempo ao Senhor, e com certeza o Espírito Santo vai continuar ministrando essa palavra de hoje ao teu coração, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para fazer nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.